Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Eu sou o professor Jonatas e no vídeo de hoje vamos trabalhar o Teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. Então fica ligado, preste atenção e vem comigo. Muito bem, pessoal. Olha, não é segredo que o polígono mais utilizado na geometria, que nós usamos mais na matemática, disparadamente é o triângulo. Triângulos são muito importantes, são muito utilizados na arte, na arquitetura. Repare aqui essa ponte, você consegue enxergar aqui um triângulo? Observe aqui as arestas do triângulo sendo construídas, olha. Dá uma olhada aqui nesse triângulo. Enxergou agora? Muito bem, olhando agora por este outro ângulo, nós chegamos à conclusão que esse triângulo é um tipo especial chamado de triângulo retângulo. Os triângulos são classificados de acordo com o tamanho dos lados e de acordo com o tamanho dos ângulos. Um triângulo pode ser equilátero quando todos os lados forem iguais, isósceles quando dois lados forem iguais, ou escaleno quando todos os lados tiverem medidas diferentes. Quanto aos ângulos, um triângulo pode ser classificado como acutângulo quando todos os ângulos são menores que 90, obtusângulo, quando um ângulo interno do triângulo é maior que 90 graus. E também um triângulo pode ser classificado como triângulo retângulo, quando dentro dele tiver um ângulo reto. Um dos ângulos internos a esse triângulo for um ângulo de 90 graus. Repare que é exatamente o caso desse triângulo aqui da figura. Você consegue observar ali onde está o ângulo de 90 graus? E se de todos os polígonos o triângulo é o que a gente mais estuda, dentro dos triângulos, o que a gente mais vai estudar, principalmente nessas próximas aulas, é esse tipo de triângulo, o triângulo retângulo. Pessoal, o triângulo retângulo ele é tão importante, que os lados dele são conhecidos através de alguns nomes. E nós precisamos memorizar esses nomes. Então, olha só, este lado aqui vai se chamar cateto e este outro também, cateto. Já o maior dos lados do triângulo retângulo, sempre o maior, é chamado de hipotenusa. Mas professor, como é que eu vou saber qual é o maior lado do triângulo retângulo se eu não tenho régua para medir? Calma, meu jovem. Vou te dar uma dica muito importante agora. Não esquece disso. Olha, a hipotenusa sempre vai ser o lado que ficar oposto ao ângulo de 90 graus. Muito difícil de enxergar isso? Dá uma olhada comigo aqui no retângulo. Olha só, pessoal. Você observa que aqui nós temos o ângulo de 90 graus, o ângulo reto, tá? Bom, como é que eu vou saber quem é a hipotenusa? Sempre o lado que for oposto ao ângulo de 90 graus. Olha o ângulo de 90 graus e o lado oposto. Beleza? Então, este lado aqui vai ser a hipotenusa e esses outros dois, os catetos. Dá uma olhada aqui nesse outro retângulo. Olha, se eu contar que aqui é o ângulo de 90 graus, tudo bem? Você observa aqui os três lados e esse triângulo é um triângulo retângulo. E aí, quem é a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo reto, oposto ao ângulo de 90 graus. Então eu vou lá aqui, ó, vou descobrir aqui o ângulo de 90 graus. Quem é o lado oposto? Ah, este cara aqui é a hipotenusa. Uma vez que este lado é a hipotenusa, os outros dois serão chamados de catetos, né? Você lembra o nome? Cateto e o maior lado sempre é a hipotenusa. Entendeu o que é hipotenusa? Entendeu como é que eu descubro quem são os catetos? Olha só, agora nós chegamos na principal parte desse vídeo, na principal parte dessa aula, que vai falar sobre Teorema de Pitágoras. Pessoal, esta relação matemática é uma relação muito importante dentro da geometria, mas também é aplicada em muitas áreas da matemática e também aplicada em outras matérias, como física, por exemplo. Então vamos definir esse teorema para você entender como é que funciona isso aqui. Dá uma olhada. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Observe que ele tem um ângulo de 90 graus, tudo bem? E a primeira coisa que você precisa saber sobre o Teorema de Pitágoras é que ele é exclusivo do triângulo retângulo. Só existe Teorema de Pitágoras quando nós temos um triângulo que tem um ângulo de 90 graus dentro dele, ok? Teorema de Pitágoras é assunto para triângulo retângulo. Não esquece disso. Bom, observe que eu coloquei aqui letras para representarem a hipotenusa e os catetos.
A hipotenusa aqui nós representamos pela letra X e os catetos pelas letras Y e Z. Mais uma vez, como é que eu sei que isso é hipotenusa? Eu acho que você aí já entendeu. Oposto a 90 graus. Então o teorema de Pitágoras diz que a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Calma, vou falar de novo. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hã? Não entendi nada. Vamos lá então, olha só. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o x, ok? O teorema de Pitágoras diz que esta medida, a hipotenusa, elevada ao quadrado, resulta na soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, pega os catetos, eleva ao quadrado cada um e soma essa resposta. Esses dois resultados, a hipotenusa ao quadrado e a soma dos quadrados dos catetos, tem que chegar na mesma medida. Então nós poderíamos escrever uma relação matemática desta maneira. Olha, que o x ao quadrado tem que ser exatamente igual ao y ao quadrado mais o z ao quadrado. Olha, eu não quero que você assista esse vídeo e memorize com essas letras aqui, tá? Que você está enxergando. Não quero que você memorize que o teorema de Pitágoras é x ao quadrado igual a y ao quadrado mais z ao quadrado. Porque isso é neste triângulo com essas letras que eu coloquei aqui no vídeo. O que você precisa saber é que o teorema de Pitágoras ele relaciona o quadrado da hipotenusa com a soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Vamos voltar aqui para essa primeira figura para ilustrar o que eu acabei de dizer. Dá uma olhada. Se eu colocar aqui, por exemplo, as letras A, B e C. Tudo bem? A, B e C. Tá? Quem é a hipotenusa? Bom, a hipotenusa oposto a 90 graus é o C. Então aqui o teorema de Pitágoras ficaria com C ao quadrado igual ao quadrado mais B ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Entendeu aqui como é que funciona esse teorema? Bom, vamos aplicar aqui com alguns números agora. Dá uma olhada aqui nesses dois exemplos sobre teorema de Pitágoras. Nós temos aqui esse primeiro triângulo e responde para mim. Quem é a hipotenusa? Olha, oposto ao ângulo de 90, raiz quadrada de 26. Então, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. Olha só. Raiz quadrada elevada ao quadrado, esse índice vai cortar aqui com esse expoente, né? Uma operação inversa. Então, fica só o 26. Aí você conhece aqui a potência do 3 ao quadrado, que dá 9, mais x ao quadrado. Este 9 está fazendo uma operação aqui, uma adição, né? Ele é um número positivo, vai passar para cá, né? Fazendo a operação inversa, né? Você sabe que para eliminar uma adição, nós precisamos de uma subtração com o mesmo valor. Então vai ficar 26 menos 9 igual a x ao quadrado. Muito bem. X ao quadrado, 26 menos 9, 17, né? Beleza? Bom, operação inversa da potência do expoente 2 é a raiz quadrada. Então, para a gente eliminar esse quadrado, preciso escrever raiz quadrada de 17. É importante lembrar também que uma raiz quadrada ela pode ter um resultado positivo ou negativo. Pensa comigo, raiz quadrada de 9 pode ser 3 ou menos 3, porque tanto 3 ao quadrado quanto menos 3 ao quadrado resultam em 9. Mas nós estamos falando aqui de geometria de lados de triângulo, então não faz sentido considerar a resposta negativa, é ou não é? Muito bem, aqui nós temos o nosso segundo triângulo, bem tranquilo de fazer. Como é que fica aqui o teorema de Pitágoras? Quem é a hipotenusa? Olha o ângulo de 90 graus aqui, meu amigo, minha amiga. Então, a hipotenusa é o 6. 6 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. E aí nós temos que 36 igual a 25 mais x ao quadrado. Operação inversa aqui da adição é a subtração. 36 menos 25 igual a x ao quadrado. Finalmente, nós chegamos que x ao quadrado é igual a 11, aí você já sabe, né, a explicação. Operação inversa da potência é raiz, resposta raiz quadrada de 11. Olha só, galera, nem só de teorema de Pitágoras vive um triângulo retângulo.
Nós também podemos ter outras medidas além da hipotenusa e dos catetos. Repare que, neste desenho, a hipotenusa é o A e os catetos são B e C. Se eu descer uma reta partindo do vértice A até a hipotenusa de maneira perpendicular, nós vamos ter o que nós chamamos de altura relativa à hipotenusa, que é esta medidazinha aqui, olha. Esta medida nós vamos chamar de H e a altura relativa à hipotenusa. Observe que esse H dividiu aqui a hipotenusa inteira em dois pedaços, né? Olha, um pedaço aqui vermelho, beleza? E um outro pedaço aqui verde, tá? Bom, estes pedaços aqui da hipotenusa, esses segmentos de reta, serão chamados de projeções. Esta aqui é a projeção do cateto B, tudo bem? Porque ele está do mesmo lado aqui do B e é projeção ortogonal desse cateto. Vou chamar de M. E esse aqui vai ser a projeção, esse segmento é a projeção do cateto C, projeção ortogonal do cateto C. Tudo bem? Então aqui agora nós temos três elementos novos. Além da hipotenusa e dos catetos, nós temos a altura relativa à hipotenusa e também temos as projeções. Observe aqui nesta figura comigo, representado aqui com as letras que eu usei, e nós temos mais relações além do Pitágoras, tudo bem? Observe que aqui eu tenho o triângulo retângulo grande, tá? Mas eu também tenho o triângulo retângulo aqui do lado esquerdo, outro triângulo retângulo aqui do lado direito. Analisando esses triângulos e fazendo as relações de semelhança de triângulo, nós chegamos a estas relações matemáticas. Dá uma olhada. Calma, não são muitas. Olha, a primeira diz que a hipotenusa é a soma das projeções. Bem tranquilo, né? A hipotenusa é a primeira projeção mais a segunda projeção. Essa segunda relação métrica também diz que o produto entre a hipotenusa e a altura, ou seja, a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa, é igual ao produto dos catetos B vezes C. Agora nós temos duas relações métricas que são bem parecidas, tá? Diz o seguinte, que o cateto ao quadrado é igual ao produto da projeção dele vezes a hipotenusa. Observe que isso se aplica tanto para o cateto B, B ao quadrado igual a, que é a hipotenusa vezes M, quanto para o outro cateto C, C ao quadrado igual a A vezes N. E a última relação métrica diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Olha só, bem importante aqui, tá bom? Pessoal, mais uma vez, todas essas relações métricas são exclusivas para o triângulo retângulo, tudo bem? Assim como Pitágoras. Só para a gente ilustrar e encerrar aqui essa aula, vamos analisar aqui. Olha, ele quer a medida da altura relativa à hipotenusa, você sabe desse triângulo aqui, ó, ABC, esse lado inteiro aqui é a hipotenusa, então essa é a altura relativa à hipotenusa. Então qual a relação métrica que eu vou usar? Vou usar que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então h ao quadrado igual a 18 vezes 6, que é 108. Operação inversa aqui da potência é a raiz quadrada de 108. É exata? Não, mas nós podemos simplificar, tudo bem? Se você não lembra como é que simplifica, procura aqui no canal do Aprende Brasil, tem um vídeo que eu expliquei só sobre isso, uma regrinha bem legal sobre fatoração. Fatorando 108, nós temos aqui 54, 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e 1. Então nós temos aqui este grupinho e este grupinho para pagar a fiança, né? E aí nós temos essa simplificação que a altura equivale a 2 vezes 3, 6 raiz de 3 centímetros. Muito bem, vou deixar esta atividade aqui, número 3, que está lá no seu material didático, volume 2, confere a página aqui, mas também vai estar aqui na descrição deste vídeo, beleza? Ficamos por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o teorema de Pitágoras, tá? Pega agora aqui, a atividade está na descrição do vídeo ou lá no seu material didático, tenta fazer e volta para o próximo vídeo onde eu vou corrigir essa atividade. Um abraço para todo mundo!